Então nós vamos dar início à reunião desta noite. Ô Toninho, apaga a luz aí para nós. Então nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir mais uma vez a sua proteção, que a equipe colaboradora de nossa reunião possa se fazer presente para nos auxiliar, para que num clima de paz e harmonia possa ser proveitosa a todos nós aqui, as lições do Evangelho possa ser o roteiro seguro de nossas vidas. Aproveitando esses instantes, deram as costas, Jesus. Vamos lembrar dos doentes, aquelas pessoas que sempre recomendam as preces. Enfiaram-se dentro das grandes mansões e não acolheram lá no meio da rua aquelas criaturinhas que muitas vezes estavam caídas pelas calçadas, muitas vezes passando fome, muitas vezes passando frio. E outras mais, meu Jesus, foram confinadas no fundo dos manicômios, esquecidas pelos seus entes queridos. Mas tu, meu mestre, em tua bondade infinita, por elas tu choravas, lágrimas puras, como orvalho sobre as folhas das matas. E hoje, neste instante, eu te peço a humilde permissão, para que eu também possa chorar por ti. Deixa que as lágrimas banhem meu rosto, como verdadeiros cristais que saem do fundo de minha alma, como um grito de reconhecimento e de amor que possa subir até ti por esta humanidade desvalida. Obrigado, meu mestre. E assim, nós vamos dar por iniciado a reunião desta noite. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. Nós vamos pedir a Karina para fazer a leitura para nós. Depois a Nara já preparou o estudo para nós. Tá bom. Do capítulo 13, Instruções dos Espíritos, a beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e mais doces alegrias, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar como o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a estas festas alegres, quando representantes da divindade entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras?
quando vedes de súbito esses semblantes descorados iluminarem-se de esperança, porque não tinham pão. Esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que penetravam como agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer alegria onde, em um instante antes, não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Uma boa noite a todos. Então nós vamos passar a palavra a Nara, que ela preparou o estudo para nós. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Nós vamos tecer alguns comentários acerca da beneficência, como está aí e como foi lida na lição de hoje. Beneficência é uma virtude que implica em dar alguma coisa a alguém, aliviando as dores do próximo. Então, é levar um benefício a uma pessoa e oferecendo a ela a possibilidade de receber um socorro. Então, nós colocamos ali auxiliar o próximo, porque, apesar da beneficência e da caridade serem virtudes assim parecidas, que sempre nos convocam ao auxílio do próximo, nós, depois que estudamos, concluímos que a beneficência refere-se a um auxílio material. Por quê? Porque quando falamos em aliviar as dificuldades das pessoas, a gente pensa também na caridade. Mas a caridade é algo mais profundo, vamos dizer, mais amplo, mais completo. Então, quando Jesus disse na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos o que significa caridade, como entendia Jesus. Então, quando os espíritos respondem o que é a verdadeira caridade, como entendia Jesus, nós então chegamos a essa conclusão. Beneficência, aspecto material. E caridade abrange mais o aspecto espiritual, o auxílio espiritual que oferecemos às pessoas. Então, nessa questão, 886, Kardec pergunta aos espíritos e os espíritos respondem, porque ele pergunta assim: qual o significado da caridade conforme entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com o semelhante, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aquilo que está ali, né? Nessa questão. Então, para a gente guardar bem esse conceito, nós resumimos, eu fui num estudo e o rapaz falava isso. Ele falou que é o BIP, que nós temos que conhecer, decorar esse BIP para entender a caridade. Benevolência, BIP é uma palavrinha fácil de guardar, né? Todo mundo conhece essa sigla. Então, benevolência para com o semelhante, indulgência. A benevolência, é lógico, significa bondade. É aquele sentimento de reconhecer no próximo como um igual, de reconhecer no próximo um irmão.
Então, benevolência, bondade para com o próximo. Indulgência é não julgar o que outro faz. Então, os Espíritos responderam, né? Que a caridade, conforme entendia Jesus, indulgência para com as imperfeições alheias. Então, é não julgar o outro, não considerar que aquilo que o outro fez possa ser analisado ou até, vamos dizer assim, condenado por nós. É a indulgência. Então, B, I e P, perdão das ofensas. Então, vocês vejam que essa bondade, né? Lembrando que Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É a expressão mais completa da bondade. E a indulgência, o próprio Jesus disse, não julgueis para não serdes julgados. Com a mesma medida que julgares o outro, sereis julgados. Então, nos alertando da importância dessa atitude, dessa postura diante do nosso próximo, né? Diante das faltas cometidas pelo nosso próximo. E o perdão das ofensas, quer dizer, nada que nos é feito, que a pessoa toma contra nós, nós devemos oferecer a retaliação, a vingança. Então, Jesus recomenda o perdão sempre, permanentemente. E ele ainda diz naquela recomendação a Pedro, né? Não perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque o número 7 tem um significado de ilimitado na língua hebraica. E Jesus, então, quando Pedro pergunta, ele fala isso. Ele fala, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, vocês vejam que a caridade, segundo Jesus, então, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações nossa com o próximo. Por isso que, à medida que nós estudamos sobre a beneficência, nós entendemos que a beneficência é a ajuda material. E a caridade é uma ajuda, ou é a ação nossa, postura nossa, em inúmeras situações no convívio com o nosso semelhante, com o nosso próximo, né? Mas nós vamos tratar hoje sobre a beneficência, então, sob o aspecto material. A ajuda que nós podemos oferecer materialmente ao nosso semelhante. Então, entendendo tudo isso que foi exposto, nós vamos analisar. Por exemplo, por que trabalhar na beneficência? Quer dizer, por que dar esmola? Por que ajudar o outro que não tem? Por que oferecer um agasalho? Porque ela permite que a gente alivie a dor do próximo e, ao mesmo tempo, nós vamos trabalhando o egoísmo. Nós vamos diminuindo em nós isso que nós temos, assim, com grande força ainda, que é o egoísmo. Porque o próprio Kardec fala na obra espírita, no Livro dos Espíritos, fala que as 2 maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Então, essas duas imperfeições ainda nos arrastam para inúmeros prejuízos. Porque pensamos em nós, queremos para nós, somos o mais importante para depois pensarmos no próximo. E a gente sabe que a nossa evolução, porque somos destinados a um dia ser espíritos perfeitos, a nossa evolução nunca será alcançada se não reconhecermos o nosso semelhante, o nosso próximo. Se eliminarmos o semelhante da nossa vida. Então, a beneficência nos ajuda, porque nos faz a ver o outro, aliviar a dor do outro, sentir a alegria de aliviar alguma necessidade que o outro possui. Em consequência, nós nos sintonizamos com Deus, porque estaremos sintonizados com o bem.
nós receberemos a gratidão, quer dizer, vibrações positivas daquele que recebe a nossa ajuda. Porque não tem ninguém que nós, oferecendo uma ajuda com muito amor, que aquela pessoa não se sinta grata, não se sinta sensibilizada. É muito raro uma pessoa que, assim, acha ruim receber uma ajuda, sobretudo uma ajuda amorosa, né? Sincera. E quando a prática da beneficência, quer dizer, quando vamos agindo assim, nós vamos desenvolvendo também o desinteresse da retribuição. Olha que interessante, porque nós vamos ajudando sem esperar que aquela pessoa possa retribuir aquilo que está recebendo. E, evidentemente, isso é bom para nós, porque nós eliminamos também o orgulho. Porque tem uma mensagem do Emmanuel que diz assim: aquele que dá por ostentação é orgulhoso, aquele que dá para parecer é vaidoso, aquele que dá para humilhar o outro é malvado, aquele que... E vai falando várias coisas, mas ele diz assim no fim: ainda assim, aquele que dá é melhor do que aquele que não dá. Então, é uma realidade. Porque nós estamos começando a trabalhar em nós essa possibilidade de melhorar o lado espiritual através até de uma ação material, vamos dizer assim, né? Então, a beneficência, quando eu coloquei por que trabalhar, ela nos ajuda também a desenvolver a indiferença que ainda temos, muitas vezes, com relação à dor do próximo. Porque nós, que eu vou falar na pergunta seguinte, nós, às vezes, somos indiferentes, somos frios, somos, assim, neutros diante da dor alheia. Quando a dor vem para dentro da nossa casa, ou quando a dor vem na nossa família, ou em nós, aquilo toma um vulto enorme. Mas enquanto está no outro, muitas vezes nós falamos: ah, não, isso não é nada e tal. Mas quando acontece conosco, aí a gente já pensa diferente. Por isso que quando nós já passamos por experiências de sofrimento, de aflição, de dor, e vemos acontecer com o outro a mesma coisa, nós fomos tocados. Nós falamos assim: não, gente, eu sei o que é isso. Não foi fácil eu superar aquilo, não foi fácil eu passar por aquela experiência. Então, veja a sabedoria da lei divina proporcionando a nós oportunidade de ver no sofrimento do outro uma possibilidade da gente desenvolver esse lado. Do sentimento, das sensações para o bem, né? Do sentimento de solidariedade, de fraternidade. E, além disso, dizem todas as pessoas que recebem no atendimento fraterno, quando uma pessoa chega com depressão, a pessoa chega triste ou a pessoa chega com problemas, fala assim: ó, vai descascar batata. Aí fala assim: vai ajudar. Por quê? Você distrai, você vê gente, vai fazer sopa para as pessoas. Então, essa brincadeira, você vai descascar batata, é justamente isso, é a beneficência. É você ir para um grupo que serve sopa, é um auxílio material. Mas ali a pessoa conversa com outros, ela está num ambiente de auxílio ao próximo. Então, logicamente, ela está recebendo as vibrações de gratidão daqueles que recebem aquele alimento. E ela vai melhorando da depressão. Ela vai melhorando daquele sentimento que a pessoa, às vezes, está passando, uma dificuldade. Ela distrai, ela encontra amigos e ela faz o bem. Então, se fortalece também na sintonia com Deus. Esse é o primeiro item que eu pensei em colocar. O segundo: como praticar a beneficência se o que eu ganho mal dá para eu viver? É um outro questionamento que as pessoas podem fazer. Quer dizer, como é que eu vou dar uma esmola? O que eu ganho não dá lá para as despesas da minha casa. Né? Às vezes a pessoa diz assim. Então, é nesse ponto que a beneficência toma o caráter de caridade. Lembra que eu falei que são duas virtudes muito similares? Então, quem de nós
não tem um tempinho para visitar um lar de idosos, para auxiliar pessoas solitárias, num bate-papo, ouvindo uma conversa? Quem de nós não tem um tempinho, né, para ajudar numa entidade, a servir o copinho de água, ajudar na limpeza, ajudar na arrumação das cadeiras, ou auxiliar em alguma tarefa, seja espiritual ou seja material mesmo? Quem é que pode falar, eu não posso fazer isso de jeito nenhum? Só se for uma pessoa muito doente, uma pessoa completamente dependente. Então, nesse ponto, a beneficência, então, toma o caráter da caridade. É a hora de mudar, né, o ponto de vista já que quer praticar a beneficência. E vamos admitir, gente, que dar dinheiro é a maneira mais fácil de ajudar. Fala a verdade. É ou não é? A pessoa chega e fala assim, ô gente, estou fazendo uma campanha ali, você, pumba, dá um dinheirinho. Você não sabe quem é, não quer saber, não precisa participar, e ajudou. Parece que a gente tem uma descarga de consciência. Descarrega a consciência. Porque é fácil. Olha, eu ajudo e é muito. Eu dou lá para o lar da dona Nina, para a PAI, para o câncer, Hospital do Câncer. Então, que dia que foi lá? Que dia que foi ver o sofrimento, o trabalho, a dedicação daquelas pessoas? Então, eu estou dizendo, eu não estou falando que não devam dar, não é isso. Eu só estou dizendo que se a gente for ver quando a pessoa alega assim, o que eu ganho não dá, eu não posso ajudar em nada. Acaba sendo o doar o dinheiro, doar assim, essa parte, acaba sendo a caridade mais fácil. É isso que nós queremos colocar. Então, essa oferenda exige muito pouco de nós. E mais, é uma reflexão que eu fiz enquanto eu estava estudando. Será que nós damos o que nos falta? Ou a gente só dá quando está sobrando, a gente, se for para passar apertado assim, a gente fala, não, ó, esse mês eu não posso ajudar não, porque eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, eu tenho que viajar, vou para o Chile, então eu não vou poder ajudar. Então, é assim, é uma reflexão que eu estou colocando para a gente pensar, né, na verdadeira beneficência. E não estamos também julgando ninguém, né? Então, nós precisamos, nesse trabalho, assim, nos envolver emocionalmente, né? Então, quando, nesse item, eu gostaria de lembrar o óbolo da viúva, contado por Jesus. Então, Jesus conta, vocês conhecem essa passagem, que Jesus estava à porta do templo, quando os fariseus, os homens, os doutores da lei, ofereciam grandes somas e colocavam no gasofilácio, né, lá no lugar onde se colocavam as moedas, eles colocavam grandes somas, né, e olhavam e viam se as pessoas estavam vendo a ação generosa deles. E uma mulher, humildemente, vai e coloca apenas uma moedinha. E qual o comentário de Jesus para os seus discípulos? O óbolo é a moeda, né? A oferenda da mulher. Então, ele diz assim, aquela mulher deu mais do que todos eles, porque ela deu daquilo que lhe faltava. Então, são reflexões que nós podemos fazer com relação àquilo que a gente está dando, está doando, está querendo doar, né? E então essa lição de Jesus nos remete a esse entendimento. Quer dizer, se eu não ganho, não posso, será que aquilo que eu dou, o pouquinho que eu dou, não é muito mais do que aquele que dá grandes somas, mas nem faz falta para ele, né? É a reflexão que nós fazemos também. Terceiro ponto. Bom, se a lei de causa e efeito esclarece que cada um está vivendo aquilo que merece, cada um está no lugar certo, com a pessoa certa, nas experiências certas, corretas e necessárias. Manuel fala isso, Kardec fala isso,
todo mundo está no lugar certo, não reclama não. Senão a coisa pode piorar, porque você está ali, e ali é que é bom para você, para nós, né? Ampliando o conceito. Então, se cada um, pela lei de causa e efeito, está passando pelas experiências necessárias, por que que nós temos que preocupar com o sofrimento do outro? Por que que nós temos que ajudar? Ele está lá, está pagando, ou ele está passando uma experiência necessária, e aí? Né? Então, Emmanuel é que nos clareou nesse ponto, né? No livro Consolador. Todo serviço de fraternidade desinteressada é um reforço para o espírito na conquista da redenção. Quer dizer, não importa o que o outro está sofrendo, a nossa parte para desenvolver a compaixão, a nossa postura para, quando auxiliamos o próximo, nós nos melhoramos. O outro vai receber ou não, vai passar pelas experiências, mas nós que agimos assim, estaremos melhor. Nós melhoramos, né? E a reencarnação, ela tem como objetivo promover a nossa evolução. Nós sabemos disso. Reencarnamos para evoluir. Esse é o grande objetivo da reencarnação. Então, através da prática do bem, nós alcançamos iluminação interior e vamos melhorando as nossas condições, os valores do coração e da consciência. Então, se é verdade que o grande plano do espírito é a sua educação moral, é verdade também que a caridade material fornece elementos eficazes para a espiritualização das criaturas. Então, nós ainda estamos muito longe de atingir a espiritualização completa. Então, nós precisamos desses mecanismos materiais, das experiências ali na nossa casa, do lavar pratos, do varrer a casa, do lavar roupa. São experiências necessárias para a espiritualização do espírito, para a espiritualização da criatura. Por quê? É através dessas ações, dessas situações que nós aprendemos e desenvolvemos a disciplina, o amor ao trabalho, a compreensão, a aceitação da realidade das dificuldades. Então, vocês vejam que tudo na criação divina tem a sua lógica, tem a sua realidade. Então, no mecanismo das relações humanas, a providência material, quer dizer, o auxílio material, ele tem o sentido e a utilidade oportunos. Então, vocês vejam que, quando eu ajudo, eu estou desenvolvendo valores interiores. Não importa se o outro tem que passar por aquela experiência, não importa isso. Agora, essas obras de caridade só alcançam, de caridade material, só alcançam uma feição divina quando elas promovem essa espiritualização da criatura, da gente e do outro. Né? O outro também passa por experiências de necessidade e ele só vai melhorar quando ele aceitar. Quando ele revoltar, lamentar, tal, aquilo ali vai ter que ser repassado, vamos dizer assim. Né? Por isso que nós dizemos que aquele prato de sopa oferecido, né, numa entidade assim, ele deve estar carregado de amor. Porque senão ele é muito mecânico. Eu dou, mas não ofereço nada de mim. Então, quando eu tenho compaixão pelo outro, quando eu ofereço com grande amor, aquelas vibrações atingem a criatura, atinge aquela pessoa que desejamos auxiliar. Nossa, acho que eu vou ter que correr. Ó. Quarto, outro item, né? Bom, qual a nossa postura diante de uma pessoa que evidentemente vai utilizar inadequadamente aquilo que nós vamos oferecer, né? Então, nós vamos analisar 3 pontos. Então, por exemplo, assim que a gente fala assim, não, eu não dou porque fulano vai beber, eu sei que ele vai beber, eu não dou. Aí o outro fala, eu não ajudo porque ele vai usar droga. Aí o outro, às vezes fala assim, ixi, ó, aquilo ali é preguiçoso, nunca gostou de trabalhar, viveu a vida inteira assim. A gente sabe disso e
existe isso mesmo. Nós temos um amigo lá em Brasília, ele falava assim, o senhor dá uma ajuda? Aí ele falava assim, você vai beber? Ele falava assim, não, senhor, então não vou dar não, porque eu quero que vocês bebem e morrem tudo, senão eu não dou. Falava, ficava bravo assim, imagina. Então, às vezes a gente pensa isso, né? Fala assim, gente, será que eu devo ajudar o fulano? Olha lá, ó, não está usando mal, vamos dizer assim, né? Então, eu vou colocar 3. Olha lá, ó. O Chico Xavier falava assim, gente, a responsabilidade é do outro. A gente dá, faz a parte da gente, oferece o melhor. O que ele faz é responsabilidade dele. Eu não sei qual que é certo aqui não, viu? Cada um vai fazer a sua escolha. Então, ele falava assim, eu ajudo, eu dou. Chico, mas fulano vai beber, fulano. O problema é dele, meu filho, eu estou fazendo a minha parte. O Chico falava isso. É um ponto. Então, olha lá, ó. A responsabilidade é do outro na beneficência, né? Então, nós, nesse aspecto, a gente fala que cada um é individualidade independente e a cada um segundo suas obras. Esse é um aspecto que podemos ver. O segundo, quer dizer, se a gente deve ou não ajudar, né? O segundo, as pessoas afirmam que não ajudam porque não querem ser cúmplices. Então, eu não ajudo. É o contrário do Chico. Fala, não, eu não dou porque eu sei que ele vai beber. Eu sei que ele vai usar droga, então eu não ajudo. Então, nós temos que, primeiro, saber se essas pessoas que não ajudam, né, se há sinceridade nesse propósito. Quer dizer, não ajuda porque fala, não, gente, não pode. Ou se está assim, meio com raiva. Eu não ajudo mesmo, porque ele bebe, etc. e tal, né? Então, às vezes até para justificar, para não ter que ajudar. A vontade de não ajudar, né? E às vezes também generalizando um julgamento, achando que todo mundo que pede usa mal. O que não é verdade, né? Porque existem pessoas que realmente necessitam. Então, uma reflexão que nós temos que fazer. Será que todo mundo que pede é viciado, é vadio, é mal intencionado? Né? Então, não ajuda e pronto. Então, nesse ponto, o perigo é a gente estar julgando o que o outro faz. Então, nós temos muito cuidado com o julgamento que fazemos das pessoas. O terceiro ponto, né, que eu coloquei ali. Ajudo, mas não dou dinheiro. Nós temos um amigo que é do Serviço Social da Prefeitura. Ele já falou aqui também. E ele diz assim, ó. Ele fala assim, eu uso o seguinte critério, porque ele é muito ligado nessa área. Ele é assistente social e ele é ligado a essa área. Ele fala assim, eu tenho como critério para mim, eu coloco aqui, porque vocês, para nós todos, são reflexões possíveis, né? Boas. Então, ele diz assim, eu tenho comigo assim, não dou dinheiro. Não dou para ninguém que me peça, não dou dinheiro. Eu procuro encaminhar para o auxílio público, porque também ele trabalha lá. E quando isso é impossível, eu ofereço algo que pode ser um lanche, um almoço, uma outra ajuda, um copo de leite, um agasalho, mas não dou dinheiro. É o critério que ele usa. E ele diz que acha isso, que é muito racional, e, portanto, ele fica com a consciência tranquila. Então, é outro ponto, né, de reflexão para a gente ajudar, se a gente acha que deve ajudar ou não, certo? Então, já concluindo, nós vamos afirmar que hoje nós não podemos fazer todo tipo de beneficência. Quando eu vejo uma pessoa caída na rua, eu não posso pôr dentro do meu carro para levar para o socorro. Infelizmente, eu já vi pessoas da nossa família que deu ajuda, a pessoa falou que a mulher estava passando mal, entrou no carro e foi assaltado. Era um casal e eles entraram, a mulher disse que estava passando mal e queria ir para o pronto-socorro. A pessoa, assim, de boa vontade, eram malandros. Então, hoje é muito perigoso. Nós vemos uma pessoa na rua, nós podemos ligar para o serviço de saúde, né, de socorro aí, isso nós temos essa possibilidade. Nós não podemos pôr dentro da casa da gente
uma pessoa que pede lá na rua. Vem, como antigamente, né? Tempo da minha mãe, assim, que eu era criança, a pessoa pedia, sentava na nossa mesa. Meu pai falava, não, manda entrar. Ele é um irmão, ele era igual a nós. A gente não dava o prato lá fora. A pessoa vinha e sentava na nossa mesa. A mãe do Joel fazia isso, as irmãs precisaram brecar, assim, há pouco tempo, né? Que ela faleceu faz pouco tempo. Então, porque ficava com dó, mandava entrar e ia dar um prato de comida. E hoje é muito perigoso. E já vimos inúmeros casos de pessoas que entraram e roubaram, até maltrataram a pessoa. Então, hoje, isso tornou-se uma coisa assim, que a gente não pode fazer. É perigoso, infelizmente, né? Se a pessoa se as pessoas não fossem assim, não teria perigo. Então, é uma conclusão que nós temos que analisar quando pensamos em fazer a beneficência. E concluindo também, nós afirmamos, já para concluir, que a caridade, a beneficência é o primeiro passo para a verdadeira caridade. A gente ainda não faz visita, a gente não vai ver os velhinhos, a gente não vai numa creche, mas a gente já ajuda materialmente. Então, a gente está começando, né? Eles falam assim, é o primário da verdadeira caridade, é o pródomo da verdadeira caridade, é o começo. A gente já vai trabalhando isso em nós, né? Ao praticarmos essa beneficência, nós desenvolvemos a humildade. Porque nós reconhecemos o outro como irmão. Nós não vamos nos julgar melhor que o outro. Então, a gente está reconhecendo, desenvolvendo isso. E desenvolve a humildade. E desenvolve a indulgência. Não vamos julgar, nós vamos ajudar. E não vamos pensar o que o outro está fazendo, né? Se a pessoa toma essa atitude, ela está começando no trabalho de desenvolvimento de outros valores espirituais. E o homem verdadeiramente caridoso, ele procura elevar o outro aos seus olhos. Quer dizer, diminuir a distância entre o próximo, quando ele ajuda, quando ele acolhe, quando ele considera o outro. E então, com pequenas atitudes assim, de reconhecimento, de igualdade com o nosso próximo, com o nosso irmão, nós estaremos cumprindo, como eu coloquei ali, a lei de justiça, amor e caridade. Nós estamos desenvolvendo aquilo que necessitamos. Como disse Jesus, ame o próximo como a si mesmo. Jesus falou isso, nos recomendou. Ame o próximo como a si mesmo. E faça aos outros o que deseja que os outros façam para si. Então, nós vamos fazer uma reflexão. Se põe som. Nós vamos fazer uma reflexão. Pode passar. Acerca desses ensinos de Jesus. Olha como ele entendia bem. Para a gente chegar lá na caridade, a gente tem que começar numa doação pequena, material. E em todo o Evangelho, nós vemos a poesia, o poema de Jesus, a poesia suave de Jesus, recomendada para todos nós, para que a pratiquemos. Então, vamos seguir aqui. Pode ir, Ana. A poesia suave de Jesus. Pode pôr o som. Pode ir. O Evangelho de Jesus é um poema à simplicidade. Não requer explicações metafísicas, nem elasticidade para entendê-lo. Som? Não? Tá bom. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, mas nosso Pai Celestial as alimenta. É a lição de desprendimento. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. É a lição da perseverança. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É a lição da autoanálise. Quando fordes convidados para um banquete, senta no último lugar. É a lição de humildade. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a lição de acolhimento.
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É a lição da delicadeza. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. É a lição da paz. Saiu o semeador a semear sua semente. É a lição do trabalho. Para entrar no reino dos céus, é necessário nascer de novo. É a lição do progresso. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. É a lição da nobreza. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. É a lição da firmeza. Vai e não peques mais. É a lição da resistência. Lázaro, levanta-te e anda. É a lição da fé. Aquele que quer ser o maior, que seja o que mais serve. É a lição da caridade. Tratai a todos como gostarias de ser tratado. É a lição de justiça. Procure Jesus nas coisas simples, na lágrima, no afago, na alegria pura, no trabalho honesto, no gesto fraterno, no poema à vida. Enfim, em tudo que eleva e ilumina. Por isso, é tão difícil para a ciência e para a filosofia encontrá-lo. Aprendamos, então, a praticar a poesia suave de Jesus. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos a Nara pelo seu excelente trabalho. Então nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que compreende as nossas vibrações e os passes. Os companheiros podiam se dirigir à cama de passe para nos prepararmos. E nós aqui permanecemos aqui no salão para darmos prosseguimento. Nós então vamos aproveitar esses instantes enquanto os companheiros tomam o passe. Nós vamos permanecer aqui orando, vibrando. Nós vamos aproveitar o som de uma música para que possamos elevar os nossos pensamentos. Senhor, fazei de nós um instrumento da tua paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor, fé onde haja dúvidas, esperança onde haja desespero, verdade onde haja mentira, luz onde haja trevas, união onde haja discórdias, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender. Say
instrumento da paz. Oh, quando, Senhor, minhas mãos usarás, usa, Senhor, minhas mãos no grande plantio do bem. Os homens são todos irmãos na terra e nos mundos do além. Que eu saiba ser bom de verdade, Senhor, que eu saiba plantar caridade e amor, que eu possa servir de instrumento da paz. Oh, quando, Senhor, minhas mãos usarás. Usa, Senhor, minhas mãos no grande plantio do bem. Os homens são todos irmãos na terra e nos mundos do além. Que eu saiba ser bom de verdade, Senhor, que eu saiba plantar caridade e amor, que eu possa servir de instrumento da paz. Oh, quando, Senhor, minhas mãos usarás. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, confiando, praticando a caridade, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus.
prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Ave Maria, Mãe de infinito amor, ouça, Senhora, nossas preces que elevam-se em vosso louvor. Ave, oh Ave, Mãe de Jesus, venha a nós tua luz. The murky governs air so heavy shall breathe of manifold hair smiled. O maiden, hear a man is breathing. O mother, hear a suppliant child. Ave Maria. E assim, meus irmãos, caminhando para o final de nossa reunião, só nos resta agradecer a todos os colaboradores, tanto encarnados quanto os desencarnados que nos auxiliaram. Que nós possamos sair daqui sempre fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. E assim, na certeza de que os companheiros que recomendaram as nossas preces também receberam a nossa vibração de carinho, que nós possamos ter servido, ter orientado com os nossos pensamentos para essas pessoas. E assim, pedindo permissão à equipe colaboradora de nossa reunião, nós vamos dar a mesma por encerrada. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos.
Que assim seja.